Boa noite, eu sou o evangelista Marcelo e hoje quero lhe trazer uma palavra de esperança, uma palavra de fé. E o tema que nós abordaremos nesta noite será sobre tome posse da sua herança celestial e viva o céu aqui na terra. Esta mensagem que eu lhes trago é baseada na carta do apóstolo Paulo à igreja de Roma. Está em Romanos capítulo 8, versículo 31 a 39. Eu vou usar a versão da Bíblia da Celebração, nova versão transformada, da Igreja Batista no Jardim das Indústrias, em São José dos Campos, onde eu congrego. No capítulo 8, versículo 31 a 39, o apóstolo Paulo assim escreveu: Que podemos dizer diante de coisas tão maravilhosas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se ele não poupou nem mesmo o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, acaso não nos dará todas as outras coisas? Quem se atreve a acusar os escolhidos de Deus? Ninguém, pois o próprio Deus nos declara juntos diante dele. Quem nos condenará então? Ninguém, pois Cristo Jesus morreu e ressuscitou e está sentado no lugar de honra à direita de Deus, intercedendo por todos nós. O que nos separará do amor de Cristo? Serão aflições ou calamidades, perseguições ou fome, miséria, perigo ou ameaças de morte? Como dizem as Escrituras, por causa de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos como ovelhas levadas para o matadouro. Mas, apesar disso tudo, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Louvado seja o nome do Senhor pela sua santa palavra. Amada igreja, meus queridos irmãos, como você se sentiria em prestar um vestibular, em prestar um concurso público, sabendo que é garantida a sua vitória? Sim, sabendo que você será aprovado. Como você se sentiria? Como você se sentiria se preparando para um concurso público, um vestibular bastante concorrido, com uma extensa matéria para se estudar, mas sabendo que no final a sua vitória está garantida. Sabendo que no final você será aprovado. Como você se sentiria? Bom, eu acredito que você se sentiria no mínimo motivado. Você se sentiria mais tranquilo, mais aliviado, não se sentiria tão ansioso ao longo dos meses, às vezes até anos, de estudo, porque você teria a certeza, a garantia de que lá no final você seria aprovado. O seu nome estaria no topo da lista, na lista dos aprovados. Com certeza,
todo aquele fardo, todo aquele sentimento de ansiedade, de preocupação, seria modificado para algo mais tranquilo, algo melhor, esperança, fé, tranquilidade. Você faria cursos, investiria em material didático, gastaria tempo, gastaria dinheiro em se preparar, mas sabendo que a sua vitória estaria garantida, que o seu nome constaria na lista dos aprovados e você lograria êxito, você conquistaria o seu objetivo, que é passar no vestibular, que é passar no concurso público, tomar posse do cargo tão almejado. Então, meus irmãos, é exatamente sobre isso que nós falaremos esta noite. O tema é: tome posse da herança celestial e viva o céu aqui na terra. Acabamos de ler uma palavra de esperança do apóstolo Paulo. Esperança de que nada poderá nos afastar do amor de Deus. Nós, como filhos do Altíssimo, somos coerdeiros de toda a glória com Cristo Jesus, graças ao seu sacrifício na cruz por nós. Então, meus irmãos, nós vemos aqui que, ao analisarmos também o Velho Testamento, no livro do Êxodo, nós vimos que o povo de Deus, ele ficou 40 anos aproximadamente no deserto, porque foi rebelde. O povo de Deus não quis fazer a vontade do grande eu sou, do mesmo Deus que havia libertado o povo de Israel do cativeiro, da escravidão no Egito. Esse povo muitas vezes se desviou dos caminhos do Senhor, foi um povo idólatra, foi um povo rebelde, um povo que resmungava, murmurava muito, ao invés de seguir as orientações à vontade de Deus. E nós vemos em trechos como Êxodo, capítulo 14, versículo 21 a 28, Deus usando o líder Moisés, abrindo o Mar Vermelho, para que o povo de Israel passasse totalmente ileso, seguro, entre o mar. E o exército de Faraó foi engolido pelo Mar Vermelho. Nós vemos também em Romanos capítulo 11, versículo 1 a 16, que o povo de Israel, por 40 anos, ele andou em círculos. O apóstolo Paulo fala que o povo de Israel, por causa de rebeldia, e para que Deus disciplinasse esse povo rebelde, ele ficou andando em círculos por 40 anos. E, inclusive, eu fiz um estudo aqui, pesquisando, no Google, para que os irmãos tenham uma ideia da distância e do espaço. Eu fiz uma pesquisa no Google e constatei que o deserto do Sinai ocupa uma península de apenas 200 quilômetros de largura. A estrada que liga o norte do Egito à Palestina pode ser percorrida em 2 horas de carro, a 100 km por hora. Então, uma distância espacial muito curta, mas o povo de Israel ficou 40 anos andando em círculos. Por quê? Porque Deus precisava disciplinar esse povo. Deus precisava mostrar a esse povo de coração duro
que não é por aí. Nós temos que aceitar a vontade de Deus e fazer a sua vontade, porque Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Meus irmãos, continuando, imagine se fosse o contrário. Se a história do Êxodo fosse diferente. Ou seja, se o povo de Israel, ao invés de ser rebelde, ele confiasse plenamente no Senhor. Confiasse nas promessas, assim como Abraão, o pai de uma numerosa nação, confiou. Como seria? Se em vez de murmurarem, se desviarem dos caminhos e desígnios do Senhor, serem idólatras, idolatrando falsos deuses, como nós vemos também em Êxodo capítulo 20, versículo 4, ou se misturando a povos estrangeiros, povos pagãos, como nós vimos em Deuteronômio capítulo 7, versículo 2 a 4, em Josué capítulo 23, versículo 13, Como seria? Um povo que tem uma aliança com Deus, uma aliança desde o tempo de Abraão, em Gênesis capítulo 15, versículo 1 a 21. Se esse povo decidisse temer e confiar ao Senhor, como seria a história? Sim, meus queridos irmãos, certamente a história do povo de Israel seria outra. Eles não precisariam ficar 40 anos andando em círculos no deserto, num espaço de 200 quilômetros de distância. Não, eles teriam já conquistado Canaã há muito tempo. Eles teriam dominado toda aquela região há muito tempo. Porque o nosso Deus é um Deus de prosperidade, é um Deus de amor, é um Deus de misericórdia. Ele quer o melhor para nós. É da natureza do Altíssimo nos abençoar, porque Ele é um Deus abençoador. Para que vocês tenham noção disso tudo, eu preparei também alguns slides que mostram a aliança de Deus com Abraão. E nós temos aqui a referência bíblica de Gênesis, capítulo 15, versículo 1 a 21. O amor e o cuidado de Deus, o maná que o Senhor mandava dos altos céus para o seu povo, conforme está lá nos capítulos 16 a 18 do livro do Gênesis. E o mar vermelho se abrindo ao comando do líder Moisés, conforme está lá em Êxodo capítulo 14, versículo 21 e 23. Meus queridos irmãos, está mais do que claro de que Deus, Ele tem o melhor para mim e para você. Deus, Ele sempre nos amou, a ponto de dar o seu único filho, seu filho unigênito, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para morrer por nós, para o perdão e a remissão dos nossos pecados, conforme está lá em João, capítulo 3, versículo 16. É da natureza do Altíssimo nos abençoar. Ele quer o melhor para nós. Mas é necessário que obedeçamos ao Senhor. Em Deuteronômio, capítulo 28, ele fala claramente de que se nós seguirmos os seus estatutos, os seus mandamentos, nós seremos bem-sucedidos e abençoados na vida. Todavia, se nos desviarmos, teremos as consequências. Deus, Ele nos ama, mas também Ele corrige, porque a própria palavra dele diz que Ele corrige aqueles que Ele ama. E assim como Ele fez com o povo de Israel, seu povo escolhido, Ele faz conosco, porque nós somos escolhidos por Ele. Concluindo, meus irmãos, este sermão, quero deixar-vos a seguinte palavra de fé e de esperança. E disse: dai ouvidos todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém. E tu, ó rei Josafá,
Assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus, conforme está escrito em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 15. Bem, meus queridos, esta foi uma breve palavra de fé e de esperança, baseada no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 31 a 39. Muito obrigado pela atenção, por todos os ouvintes da internet, e que o Senhor Deus, o Altíssimo, os abençoe tremendamente. Amém.